Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Ageu. É um livro bem pequenininho. Jesus, nós declaramos paz sobre a sala das crianças, amém? Paz ao coração deles, em nome de Jesus. O Senhor repreenda, toda agitação, toda irritação, medo, não é? Aquilo que perturba o coraçãozinho deles, amém? Em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos mais um instante? Pedir para o Senhor ministrar a sua vida através dessa palavra. Ore por mim, por misericórdia. Senhor, nós colocamos mais esse momento diante do Senhor. Espírito Santo, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua intervenção, tirando de nós a dureza do nosso coração, a surdez espiritual, aquela sensação, aquele engano, isso eu já sei, isso eu já ouvi, isso eu não preciso, isso é para aquele que não veio. Por isso, Senhor, nós sujeitamos nossas vidas ao Senhor com um espírito humilde. Que isso, Senhor, é a começar de mim, eu, Silvana, preciso. Deus, e todos nós, os meus amados que estão em casa e todos aqueles que ainda vierem a ouvir. Senhor, debaixo da ação e do fluir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Apóstolo Sandro hoje está em São Paulo, ministrando a duas igrejas. Sempre agradecido, porque essa igreja o envia como apóstolo, amém? Abriram em Ageu, acharam? Amém? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Não, então vamos lá. Ageu. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel era filho de Sealtiel e veio também ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente, diga novamente, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em suas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, diz o Senhor dos Exércitos, vejam. Algumas traduções diz assim, pensem, onde os seus caminhos o levaram? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, pensem, onde os seus caminhos o levaram, para onde que vocês estão indo? Então agora subam para trazer madeira, construam um templo do Senhor, para que eu, o Senhor, me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. A terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes,
eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, o sumo sacerdote, e Josué, e todo, diga todo, o restante do povo, obedeceram, diga obedeceram, a voz do Senhor. E o seu Deus, por causa das... Obedeceram a voz do Senhor e ao seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. O povo temeu o Senhor. Digo, o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro, o profeta do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor ao povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, Josué, o sacerdote, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar, diga, começaram a trabalhar, no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do mês do 2º ano do reinado Dario. Amém? Minha intenção não é dar agora um relato histórico a esse respeito, mas vamos entender um pouquinho. 70 anos antes, o Senhor tinha avisado esse povo: vocês serão levados para o cativeiro. Serão levados para o cativeiro por causa da idolatria, porque vocês fazem alianças com outros povos, por causa do pecado, porque vocês se distanciam de mim, vocês deixam de me adorar, adoram a outros deuses, isso. Tinha havido essa profecia sobre eles. Nós temos que entender que Jerusalém, por várias e várias vezes, ela foi invadida. Várias vezes o templo do Senhor foi destruído. Salomão construiu, não é, aquele templo magnífico, lembra? Davi deixou todas as ofertas, o povo levou, olha, o templo será assim. Aquele templo, quem já passou em São Paulo, lá perto do templo lá da Universal? Aquilo é gigantesco, né, gente? Aquilo chega a ser assustador, né? Ali em São Paulo, né, cheio de construções, imagina, porque lá o de São Paulo é o mesmo tamanho do que foi construído em Jerusalém. Imagina aquilo no meio de Jerusalém, gente, que não tinha prédio, não tinha edifício. Imagina a suntuosidade daquilo, né? O quanto aquilo era maravilhoso, ouro, prata, aquelas cortinas, aquela coisa maravilhosa que Deus deu instrução. E cada vez que o povo pecava, cada vez que o povo se afastava de Deus, os inimigos eram fortalecidos, invadiam, destruíam. Nada diferente da nossa vida, queridos. Hoje nós somos o templo do Senhor, amém? Nós somos a habitação dele. Aquele povo lá precisava de um lugar físico. Hoje nós precisamos para nos reunir. Mas lá na nossa casa podemos experimentar essa glória de Deus como experimentamos aqui de manhã. Então, assim como eles tinham fisicamente aquele templo destruído, nós também muitas vezes estamos sendo destruídos e derrotados, porque estamos dando legalidade para o diabo. Lembra semana passada que o apóstolo ministrou? Vocês dão vantagem ao inimigo. Vocês dão oportunidades para que o inimigo prevaleça, porque vocês desconhecem as suas artimanhas. Assim somos nós, queridos, temos sido destruídos, famílias destruídas, ministérios destruídos, emoções destruídas, finanças sendo destruídas, enfim. Estamos muitas vezes derrotados porque nós estamos permitindo que o inimigo prevaleça, porque não estamos fazendo o que devemos. Não estamos sendo fiéis à nossa aliança e aos mandamentos do Senhor. E era isso que acontecia com Israel. Era o que Deus queria? Não. Era o melhor de Deus? Não. Mas Deus permitia para que eles crescessem,
para que Deus os corrigisse, apesar de tudo, não é? Então, essa era mais uma vez que Israel tinha sido levado por cativeiro, vezes por babilônios, vezes pelos assírios, medo-persas, vezes Roma, várias vezes. Você, quando vai em Israel, você vê lá, às vezes, pedaços, né, dos muros. Esse aqui, esse pedaço do muro é do século tal, aí veio o inimigo, derrotou, esse outro pedaço do muro é do outro século. Entende, queridos? De tantas invasões que eles sofreram, não é? E aquele povo estava ali mais uma vez. Dario foi alguém usado por Deus, a Bíblia chama lá de Dario, meu servo, né? Não é lá o Dario que foi de Daniel, não, esse é outro Dario. E Deus usa Dario para levar de volta. Se descobre que o Deus de Israel tinha um templo, devia ser adorado, se devolve para Jerusalém, para o templo, todos os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha roubado. Olha que coisa terrível. Tudo que era do templo, aquelas coisas lindas que foram feitas, foi tudo roubado, foi tudo levado, saqueado. Os muros destruídos da cidade, seus portões, tudo destruído. Então, se vê lá nos escritos, epa, Israel tem um Deus, tem um lugar para ele ser adorado. Então, o povo recebe cartas, direito de passar pelas divisas de território, levar madeiras, as melhores madeiras, condições, dinheiro, ouro, prata, tudo para reconstruir o templo. Então, Zorobabel, esse aqui que nós falamos, ele recebe a incumbência de começar a convocar e trazer o povo de volta a Jerusalém. Nesse período aqui que nós lemos, de Ageu, 16 anos depois que Zorobabel traz o povo de volta para Jerusalém, com uma direção específica, vocês vão reconstruir o templo. Amém? Estão entendendo comigo até aí? Queridos, nós temos que aprender a estudar a Bíblia, não é? Para entender. Então, eles chegam lá, e é a grande maioria desses que chegaram nessa primeira caravana aqui, eram dos sacerdotes e suas famílias. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que eram responsáveis pelo templo, certo? Se você já não estudou, Israel era dividido em tribos, cada tribo tinha uma função. E a dos sacerdotes, os descendentes lá de Arão, eles eram responsáveis por cuidar do templo. O que se fazia no templo? Os sacrifícios, as ofertas, a limpeza, o cuidar, o receber o povo. Você não pode entrar no templo, você está doente, agora você está liberado, entende? Tudo, eles trabalhavam, mantinham o templo ativo. A adoração erguida, as ofertas, o incenso. Amém, queridos? Então, são esses que tinham sido levados cativos. Quando as nações invadiam Israel, quem eles não matavam, eles levavam cativos. Os poucos que ficavam na miséria, destruídos. Não tinham mais plantação, não tinha o templo do Senhor, suas casas destruídas. Uma devastação, certo? Quantas nós já lemos, né, sobre Davi, sobre Daniel, sobre José, né, que já falamos, sobre aquela jovenzinha, serva de Naamã. Lembra que já ministramos sobre isso? Servos cativos em outras nações, proibidos de adorar ao Senhor. Mas Deus começa a fazer um mover para trazer de volta o povo para a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Por isso Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste do seu povo. Deus não desiste da igreja. Deus não desiste da igreja brasileira, meu irmão. Apesar do que temos vivido, apesar do que temos ouvido, Deus vai cumprir as promessas dele sobre esse país. Nós temos declarado, há um remanescente nessa nação,
Que eu e você sejamos esse remanescente que não desistiu, que diz, eis-me aqui, Senhor. Deus não desistiu da sua vida, do seu chamado, da sua unção, do seu propósito. Deus não desistiu da sua família, apesar de nós. Então, começa, resumidamente, né? Aqui correndo para dar essa resumo, Deus começa a fazer um mover para trazer de volta esse povo. Então, a Bíblia diz que quando aqueles sacerdotes, a grande maioria deles, suas famílias vão entrando em Jerusalém, eu acho que é em Jeremias que diz que eles choravam ao mesmo tempo de alegria e de tristeza. Porque eles se lembravam de como era o templo. A majestade daquele templo, que era adoração, que era as santas convocações, as festas. Eles se lembravam, eles eram mais velhos, eles sabiam como que era lá, quando nós vamos ver no capítulo 2, a glória da primeira casa, do primeiro templo erguido, eles se lembravam. Então eles choravam, ao mesmo tempo de alegria por voltar e reconstruir o templo, e de tristeza de ver aquilo tudo saqueado, destruído. Então eles começam a reconstrução, eles começam a trabalhar, diz a Bíblia, eles começam. Mas o inimigo nunca ficará satisfeito quando o povo começa a se mover. Querido, saiba que você vai sim encontrar resistência quando você se posiciona. Quando você se posiciona, Senhor, eu quero ser um templo santo ao Senhor. Senhor, eu quero ser a casa favorita do Senhor. Quero ser sua morada. É lindo a gente cantar, não é? Mas, Senhor, eu quero ser. Senhor, quero ser a expressão do seu amor nessa terra. Senhor, eu quero deixar o pecado. Eu quero deixar aquilo que me impede da glória do Senhor vir sobre a minha vida. Saiba que você vai encontrar resistência. Pessoas vão se levantar contra você. Pessoas, demônios. O diabo vai usar pessoas para fazer você desistir, para você não acreditar. O diabo vai vir sim com toda a força e artimanha, sutileza para te derrotar. Cada vez que você se levantar para reerguer a sua família, para restaurar o teu chamado, o teu ministério, vai ter oposição sim. E aquele povo sofreu oposição. Nós temos que lembrar que eles estavam cercados por outros povos. Por povos inimigos. Por povos que não adoravam a Deus. Havia principalmente os samaritanos. Então os samaritanos tentam primeiro com uma desculpinha, olha, vou te ajudar na reconstrução. Mas eles de imediato, eles discernem, não vão ajudar não. Sabe, queridos, nem sempre o diabo vai. Eu falo, nós não somos derrotados muitas vezes por principados, potestades, por demônios que aparecem com todo o seu horror na nossa frente. Não, são sutilezas. Olha, deixa eu ser seu amigo. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Faz aliança comigo. Isso não tem nada demais. Vou namorar aqui, ele não é crente mesmo, ela não é, mas vai se converter. Sabe, essas coisas, não abre mão disso aqui não. Mas eles tiveram discernimento, não vão não. Os samaritanos ficam com raiva. Eles vão, inflamam o coração do rei, e o rei faz um decreto, não vai ter mais construção. Então a construção daquele templo, daqueles sacerdotes, daquele povo que chegou ali empolgado, ela é parada. 16 anos depois, vem aqui Ageu. Lembra que eu falei, Deus não desiste? Aleluia. O que eles fazem? Aquele povo, eles tinham parado a obra.
aqueles que eram sacerdotes, aqueles que tinham sido gerados, criados, nasceram com um propósito de adorar a Deus, de servir na casa do Senhor. A única, Deus os chamou especificamente para isso. Sabe aonde que eles estavam? Trabalhando no campo. Aquele povo, daí foram vindo mais caravanas de pessoas chegando, voltando para a sua terra. E eles pararam de construir o templo, eles se amedrontaram, eles ficaram intimidados, os recursos foram acabando, talvez eles dissessem, realmente não tem jeito, a gente nunca vai fazer, cada vez que a gente se levanta, o inimigo levanta. Não é assim com a gente? Quanta gente que desistiu da sua caminhada, do seu chamado, do seu ministério, quanta gente desistiu da sua família, dos seus sonhos, não adianta mesmo, nada dá certo, não tem futuro. Nós temos que pensar, queridos, que quando foram anos de guerra, imagine anos de guerra. Quem assistiu aí, infelizmente, viu algumas reportagens agora da Turquia, da Síria, com aquele terremoto. Eu imagino uma destruição mais ou menos daquele tipo. Eles não tinham mais casa, não tinham lavoura, não tinha mais comércio, não tinham nada, tudo destruído. Imagine anos de guerras, de invasões. Imagine os inimigos ainda ameaçando, suas casas destruídas, fome. Aquele povo que estava saindo do cativeiro, escravos. Muitos deles tinham nascido lá, nem conheciam a sua terra. Esses o Senhor estava mobilizando para voltar. Eu fico imaginando esse retorno, não é chegando de trem, de avião, não, andando, e eles começando a entrar na terra deles. Talvez os mais antigos dizendo para os seus filhos, olha, ali era o templo do Senhor. Olha, mais para frente onde ficava a nossa casa, olha, nossos pais, nossos avós moravam ali. Está vendo aquela terra ali seca? Ali era a nossa plantação. Eu acho que era mais ou menos assim, não é não, pastor? Eles vindo, né? Então, nós temos que imaginar aquele povo cheio de expectativa para reconstruir, aquele povo para trabalhar, ao mesmo tempo humilhados, entristecidos pelos anos de guerra, de escravidão, mas com uma esperança dentro de si de recomeço. Deus estava dando àquele povo uma chance de recomeçar. Deus quer nos dar chances de recomeço, amém? Chances de recomeço. Então, depois de anos, há esse mover. Se você quiser entender mais como foi tudo isso, leia lá o livro de Esdras, de Neemias. É uma boa explicação desse tempo. Zacarias, Jeremias, eles falam de todo esse tempo, essa situação. Então, imagine, queridos, tente ser criativo aí com a sua mente, eles voltando para a sua terra. Lá, 16 anos, eles ainda chegaram com recursos, mas 16 anos depois foi passando isso. Nós temos que entender que havia muito trabalho pela frente, não é? Muito escombro para retirar, casas para construir, mas qual tinha sido a primeira direção do Senhor? Vocês estão voltando para reconstruir o templo. Então, eles sabiam dessa direção. Sabe, nós damos perdão aí quem chama Miguel, a gente sofre de miguelite, Muito crente sofrendo de miguelite. A gente se dá de surdo, não foi bem assim que eu entendi. Não foi bem isso que Deus quis dizer. A gente sabe sim o que Deus quis dizer. A gente entende sim o que Deus quis dizer. Quando a gente não quer fazer algo, a gente começa a dar desculpa. Eu ouvi uma frase essa semana, achei fantástica. Diz que Benjamin Franklin, certa vez ele diz que a pessoa que é boa em dar desculpas, ela não é boa em mais nada na vida. Profundo, gente? E a gente tem que concordar que todos nós somos bons em dar desculpa. Não posso disso, não posso ficar daquilo outro, porque não sei o quê.
Apóstolo Sandro costuma brincar que o povo criativo é o povo crente para dar desculpa, né? E assim, aquele povo, muito trabalho pela frente. Ao mesmo tempo, eles sentindo, para mim, né, eu entendo assim, uma sensação de liberdade, não sou mais cativo, não sou mais escravo. Agora, aqui na minha terra, vou fazer o que eu quero. Não é? A expectativa, apesar de tudo que eles tinham vivido, como eu falei, do recomeço. Já que a gente tentou lá reconstruir o templo, não deu certo, então vamos cuidar da nossa vida. Quanta gente que recebeu um chamado de Deus, uma unção. Senhor, eu tentei, o Senhor sabe, aquela frase que crente adora falar, o Senhor conhece o meu coração. Eu tentei, mas o inimigo, a minha mulher, meu marido, meus filhos, Senhor, não dá tempo. Né? Tudo isso, aquele povo começou a dizer. Então, eu quero que vocês leiam aqui. Eu imagino que, aí eles começaram a trabalhar, tudo isso. Aí olha aqui o que o Senhor no verso diz. Com isso veio a palavra do Senhor novamente, ou seja, Deus já tinha falado. Aí fala de novo. Por meio do profeta Ageu. Não, aqui, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Sabe o que é você afirmar algo? É você ter convicção de que isso é verdade, não é mesmo? Eu estou afirmando que isso é verdade. Uma pessoa, quando tem a capacidade, ou chega para você, olha, eu estou afirmando, ou seja, ele tem certeza disso. Isso para ele é verdade. Isso para ele é uma convicção, não é? Queridos, aquele povo tinha isso dentro dele. E a Bíblia diz que não era um ou outro, todo o povo. Israel tem uma facilidade para isso, quando você pega uns textos na Bíblia, todo o povo murmurou. Todo o povo se levantou contra Moisés e os espia. Gente, era uma facilidade de um contaminar o coração do outro, né, não? De um convencer o outro a se desviar, a se perder. É diferente da gente? Não é não, queridos. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está ouvindo. Nós, diz aí as pesquisas, estudiosos, que nós somos resultado daqueles que nos rodeiam. Quem está te rodeando? Com quem que você tem andado? Não é? Queridos, eles afirmavam com convicção, não é tempo de reconstruir. Misericórdia! Havia uma palavra de Deus, Deus os levou para lá para fazer isso. E como que é que eles se perderam? Como que eles conseguiram se desviar? Queridos, é assim, somos nós. Quantas vezes Deus nos traz uma direção, aquilo começa a ser difícil, porque eu falo para você, é difícil sim permanecer em Deus, é difícil abrir caminho, é difícil lutar pelas coisas sim. Aí o que eles começaram a achar que não deu certo. Sabe, queridos, maturidade. Eu vejo muito crente fazendo assim. Eu vou orar, se isso aqui der certo é porque é de Deus. Se essa porta abrir, é de Deus. Se não abrir, porque não é de Deus. Sabe, isso dá certo, sabe para quem? Para o novinho na fé. Para aquela criancinha na fé que acabou de converter, que ele precisa disso. Lembra de Gideão lá no comecinho do ministério dele, quando Deus o chama, ele põe o novelo de lã, ele tira o novelo de lã fazendo prova com Deus. Quando ele vai crescendo em Deus como guerreiro, ele não fica mais fazendo esse tipo de prova com Deus. Maturidade em Deus é saber, mesmo que Deus abra a porta, mesmo que pareça oportunidade, mesmo que venha tudo aquilo que você gostaria, você ter o discernimento que talvez não seja de Deus. Entendem? Isso é maturidade em Deus. Mesmo que aquela oportunidade, aquilo pareça maravilhoso. Não, isso não é de Deus para a minha vida. Pode ser que seja, que Deus te confirme. Amém, queridos? Então, diante da resistência, da dificuldade, diante de terem que trabalhar de além
de construírem um templo do Senhor, eles tinham que construir as suas casas, suas vidas, comer, beber, ganhar dinheiro, estabelecer novamente comércio, lavoura. Muita coisa, Senhor, para fazer. Além de tudo, os inimigos nos perseguindo, além de tudo, o rei lá falando, não vão mais construir, não. Então, Senhor, deixa para lá. Quantos nós estamos desistindo diante das dificuldades, das resistências? Aquele lá não muda mesmo. Isso não dá certo mesmo. Queridos, há uma quantidade, talvez, tão grande de crentes dentro da igreja, quanto crentes lá fora, que desistiram, que abandonaram a sua fé, a sua caminhada com o Senhor, porque se magoaram com a liderança, porque, ninguém me entende, ninguém me compreende, isso, aquilo, outro. Não é verdade, não é não, pastor? Tem ou não tem? Tem. Queridos, eu estou aqui, nós estamos aqui essa manhã, para sermos animados pelo Senhor, para dizer, não desista. Amém? Não desista. Tem sim, muito trabalho para frente, tem. Aquele povo começou a gastar todo o seu tempo, toda a sua energia, o pouco de recurso que eles tinham, seus talentos, não mais para construir o templo do Senhor, mas para viver para si, para construir para si. E a Bíblia diz aqui que então eles fizeram tão bem que a casa deles era chique. Cadê o Wagner? Chique. Eram muito bem construídas, né? Quem talvez lá dos dias de hoje contratou arquiteto, designer de interior, né? Comprou as melhores cortinas. É isso. Alguns acreditam até que 16 anos depois, como eles não reconstruíram lá atrás, acredita-se que eles tenham usado os próprios recursos do templo para construir para si, para fazer as suas casas, para usar o madeiramento que eles ganharam para suas casas. Quanta gente usando os seus dons e os seus talentos só para si, só para ganhar dinheiro, para se satisfazer em nada para Deus. Então, a Bíblia diz que eles começaram a cuidar das suas casas. Então, a Bíblia diz, mais lá para baixo, que eles trabalhavam muito. Trabalhavam muito, mas não chegavam a lugar nenhum, diz a Bíblia. O dinheiro que eles ganhavam era como colocar num bolso furado, numa sacola furada. Eles se vestiam, mas não se aqueciam, comiam e não se satisfaziam. Quer dizer o quê? Que eles comiam e continuavam passando fome? Não, não é isso que Deus estava dizendo. Que eles ficavam lá, colocavam suas roupas e ficavam lá tremendo de frio. Não, não é isso. O que Deus estava dizendo através do profeta, olha, vocês estão trabalhando. Vocês esqueceram da minha casa. Vocês esqueceram o chamado principal, o motivo principal pelo que eu trouxe vocês de volta. Então vocês acharam, não, deixa isso para lá, vou cuidar da minha vida. Mas vocês cuidam tanto de vocês que essa sensação de insatisfação ainda continua dentro de vocês. Quando, queridos, nós abandonamos aquilo que é de Deus, quando nós deixamos de ser fiel a Deus, quando nós achamos que prioridade é a minha vida, primeiro eu, todo homem continua insatisfeito. Todo crente, ainda que em Jesus, ele continua insatisfeito. Eu conheço crente que está há anos dentro da igreja e continua insatisfeito, continua infeliz, não chega a lugar nenhum. Alguns até prosperaram financeiramente, mas insatisfeitos. É uma insatisfação dentro de si. E aí esse tipo de crente é aquele que vive arrumando confusão, problema, criticando não faz e critica quem faz. Olha lá o templo, continua sem fazer nada. Esse povo aqui, ninguém faz nada. Ele também não faz, não é não? Você entende? É aquele que continua insatisfeito no casamento. É aquele que continua insatisfeito com a sua profissão. É aquele que compra e continua insatisfeito. Quando muitas vezes há um outro crente em Jesus que tem muito menos,
Está satisfeito, estou alegre, está servindo na casa do Senhor. Se tem carro, vem. Se não tem, vem a pé, vem de bicicleta, vem de Uber, vem de carona, mas ele vem. Se ele está cansado, ele vem. Aquele que trabalha só para si nunca tem tempo, nunca está cansado, nunca pode dar. Tem crente que vive sonegando tudo para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho saúde. Meus filhos não deixam, não durmo direito, estou cansado, não é? Somos nós, eu me coloco nisso, queridos. Sabe a canção que nós cantamos? Não, Senhor, manda Moisés, eu não posso ir. Quantos de nós? Não, o outro irmãozinho pode. A outra mãe da igreja, ela pode ajudar a trabalhar com as crianças, eu não. Eu vou chegar mais cedo na igreja? Não, vou não. Apóstolo, tem o culto de quarta, tem a célula, o culto de domingo, muita coisa. Não é? Ontem, na reunião, foi muito boa a nossa reunião aqui ontem, amém, queridos? Eu falei, faz as contas. Deus um dia falou isso para mim, faz a conta. Dos 365 dias do ano, quantos dias você deu para a minha obra? Das 52 semanas do ano, quantas semanas você deu para mim? Das 24 horas do dia, quantas horas você deu para mim? Dos 7 dias da sua semana, quantos dias você deu para mim? Queridos, se muito de nós pararmos para fazer a continha, vai ser vergonhoso. Vocês concordam? Porque a gente deu desculpa. Paulo, você está dizendo que eu vou ter agora que estar na igreja de segunda a segunda? Não é isso. Vocês sabem que nós do MAC temos esse cuidado de não ter atividade de segunda a segunda. Porque não adianta também a gente estar aqui na igreja de segunda a segunda se a gente não tem nem tempo para viver o que é a igreja. Para dar fruto daquilo que eu aprendi aqui dentro, não é não? Então esse povo estava assim, trabalhando muito, se esforçando, mas não chegavam a lugar nenhum, cansados, exaustos. Por quê? Eles diziam, por que esse povo estava assim? O profeta explica para eles, por que vocês estão vivendo assim? Trabalham, não chegam a lugar nenhum, compram, mas não são satisfeitos. Por que vocês estão assim? Por causa dessa convicção que eles tinham dentro deles. Não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Estou culpado. Na verdade, o que eles diziam eram, estou culpado, Senhor, tenho que cuidar da minha vida, tenho que cuidar da minha casa, tenho que ganhar dinheiro. Olha aqui, Senhor, minha casa, o que adianta o teu templo estar lindo lá e eu não tenho onde morar? Não, Senhor, a desculpa que a gente... Não, eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. Não é? A vida é assim. Estou ocupado, Senhor, essa não é a hora. Mas lá para frente, quando der, eu faço. O que eles diziam para Deus é, Senhor, não é minha prioridade agora. Não é. Queridos, é errado você construir a sua casa? Não. É errado você querer uma vida melhor para você? De jeito nenhum. É errado você querer um bom lugar para você e a sua família? De jeito nenhum. É errado você trabalhar? De jeito nenhum. Eclesiastes diz que é dom de Deus para que o homem trabalhe. É errado você querer ser honesto, pagar suas contas em dia? Claro que não. Era errado eles estarem alegres, cheios de expectativa, talvez por esse recomeço? Claro que não, queridos. Que Deus é esse, né? Não, vocês só vão fazer para mim. Não é isso que Deus estava dizendo. Mas Deus estava dizendo, tenham prioridade. Sabe por que eles precisavam entender isso, queridos? Porque se eles viveram o que eles viveram, as invasões, as guerras, as destruições, se eles foram levados cativos para outras nações, foi exatamente porque eles não priorizaram a Deus, vocês concordam?
porque eles deixaram de ter a Deus como primazia. Eles deixaram de ofertar ao Senhor, eles deixaram de dizimar ao Senhor, eles deixaram de adorar a Deus. Vocês entendem? Queridos, todas as vezes que nós nos voltamos só para nós mesmos, todas as vezes que nós dizemos de uma maneira, às vezes, não tão sincera e aberta para Deus, primeiro eu, depois o Senhor. Olha que bonitinha a frase deles. Senhor, agora não é tempo. Não, o que eles, na verdade, estavam dizendo, Senhor, não é nossa prioridade. Bem que a gente tentou, mas não deu certo. É isso que eles estavam dizendo. Queridos, o fato de não ter o templo lá restaurado, o que significava? Eles estavam vivendo sem adoração, sem levar ofertas, sem ter sacrifícios, sem levar os seus dízimos. Eles estavam vivendo sem consultar os profetas, sem consultar os sacerdotes. Provavelmente não tinha mais, não sei, as festas, as convocações, cada um para si. É isso. Então, aqui diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, o povo diz, ainda não veio o tempo de ser reconstruída a casa do Senhor. Olha que interessante, quando Deus repreende esse povo, Deus não está repreendendo o povo porque vocês são adúlteros, porque vocês estão se casando com os povos vizinhos. Deus não usou profeta para dizer, vocês estão sendo novamente idólatras. Sabe do que Deus estava repreendendo aquele povo, usando o profeta para falar o povo? Sabe qual era o pecado daquele povo? Comodismo. Prioridades erradas. Esse era o pecado deles. Queridos, nessa manhã que a gente busque a ajuda do Espírito Santo, se de repente não é isso que está acontecendo com as nossas vidas, nós como igreja brasileira, se não estamos acomodados, se esse não é também o nosso pecado, se as nossas prioridades não estão invertidas, eles criaram uma falsa justificativa, e nós criamos, queridos, nós sabemos criar falsas justificativas, às vezes até com embasamento bíblico, quando nós não queremos fazer algo. Então, para abafar a voz da nossa consciência, quem aí tem voz da consciência? Eu tenho. Então, a gente, para abafar essa voz em nós, para abafar a voz do Espírito Santo dentro da gente, nós acreditamos em várias mentiras. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, eu não fiz isso por causa daquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, isso. Não é, a gente faz isso. O que você e eu estamos deixando de fazer porque a gente tem dado desculpa? Por que eu e você, muitas vezes, ainda não alcançamos nossa maturidade em Deus, não rompemos, não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque estamos mentindo para nós mesmos e muitas vezes usando a própria palavra do Senhor. Eles pensaram, temos tantas coisas, não, agora não é. Nós somos, sim, bons em inventar desculpas. Gente, já ouvi cada desculpa que vocês não têm nem ideia. A gente podia, pastor, escrever um livrinho, Desculpas Dadas pelos Crentes. Sabe que é uma boa tarefinha para nós essa semana? Eu, como dei aula bastante tempo para as crianças, a gente sempre termina a aula para a criança dando tarefinha para ela durante a semana. Vamos fazer isso essa semana, uma tarefinha? Pega uma folhinha, um caderninho e comece a escrever suas desculpas. Aquelas que você já deu e aquelas que a gente continua dando. Desculpa de tudo, queridos. Eu não emagreci por causa disso. Não comecei minha dieta por causa disso. Não estou cuidando da minha saúde por causa disso. Meu casamento não está melhor por causa disso. Não é, eu não fiz, cuidei da minha casa por causa disso. Eu não passei a roupa por causa disso. Eu não visitei fulano por causa disso.
O meu trabalho lá eu não concluí por causa disso. Eu não terminei minha faculdade, minha pós-graduação por causa disso. Eu não fui no culto quarta-feira por causa disso. Eu não tenho ido na célula. Ufa, vocês vão ver, gente. A gente tem que se arrepender. Era vergonhoso aquela convicção. Eu e você precisamos, sabe quando que a gente vai ser liberto dessas convicções mentirosas? Quando a gente souber que ela está dentro da gente. Eu não posso ser liberto daquilo que eu não reconheço que tem dentro de mim. Por isso que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Mostra para mim, amados, por misericórdia, saiamos daqui nessa manhã. Espírito Santo, me ajuda, mostra para mim que convicções mentirosas são essas. Do que eu mesmo tenho acreditado que é verdade. Quanta coisa que a gente não rompeu, não fez, porque a gente tem essa certeza de que a gente está fazendo certo. Amados, a Bíblia diz que a graça, apóstolo Paulo diz, a graça do Senhor me é suficiente, aonde? Na fraqueza. Eu e você não conseguimos. A gente não consegue fazer o que deve fazer se não for pela graça de Deus. Sabe aquele pecado que a gente está grudado nele, ele na gente? Aquele demônio de estimação ali que a gente alimenta todo dia ele. Sabe quando que a gente vence por causa da gente? É a graça, queridos. É a graça. A graça é poder na nossa fraqueza. Eu e você não conseguimos superar, ser libertos dessas convicções, dessas afirmações interiores. Não. É por Ele. É chorando diante dEle, é fazendo jejum, é confessando e se posicionando. Amém? É Ele. Não é prioridade, Senhor, mas lá para frente, se sobrar dinheiro, se sobrar tempo, se sobrar energia, se meu filho deixar, eu vou, eu faço. Sabe, muitos de nós temos dado para o nosso Senhor não o melhor. Temos dado para o Senhor o que está nos sobrando. Aquilo, sabe, o restinho do restinho da nossa energia, o resto do nosso dinheiro, às vezes a gente traz para o altar. Do mês, ai Senhor, não fui nem um dia, então, hoje eu tenho que ir nesse domingo, porque pega mal, né? Não ir o mês inteiro. Vocês entendem, queridos? Não, Deus não quer nosso resto, Deus quer prioridade. Como o apóstolo tem ministrado, o diabo não tem problema nenhum em dividir a gente com Deus, desde que ele tenha um pouquinho da nossa vida, um pedacinho. Deus não estava dizendo, queridos, que Deus não queria que eles tivessem boas casas, que eles não voltassem a ter lavoura. Não, Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo, minha casa é prioridade, meu templo é prioridade. Porque eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero voltar a vir no meio de vocês. Eu quero prosperar vocês novamente, eu quero que vocês voltem a ser a nação mais poderosa dessa terra. Eu quero que vocês derrotem esses inimigos que têm derrotado vocês. É Deus hoje dizendo para mim, olha, apesar do seu cansaço, me dá um tempo. Dobra seu joelho lá na sua casa, me busque, me adore, atraia a minha presença lá dentro da sua casa. Deus está dizendo, olha, eu sei que você trabalha muito, precisa trabalhar, mas me dê também. Quero estar com você. Eu também quero que você prospere. Vocês estão entendendo, queridos, o que Deus está dizendo para nós? Eu amo abençoar vocês, mas amem a minha presença também. Amem aquilo que é meu também. Eles deveriam se envergonhar por pensar em seu próprio conforto e querer desfrutar dessa vida nova. Quem aqui já não sentiu essa sensação de, casei, né, casadinho de novo, curti minha vida de casado. Eu não vou dizer, né, mas quem não conhece aí, eu conheço gente que casou e nunca mais voltou para a igreja, gente.
Eu conheço gente que orou muito por um namorado, o dia que teve, sumiu. Eu conheço gente que a gente ajudou muito a orar para ter filho, que era infértil. Teve filho, sumiu da igreja, porque o filho era o problema agora. É ou não é? Um dia teve uma irmã, eu falei, então eu nunca tivesse orado para você, criatura, para você ter filho, porque seu filho virou um problema na sua vida. Então nunca tivesse orado para tu prosperar, porque prosperou, agora não vem mais. Aquele que comprou casa na praia, um sítio, sumiu. A gente brinca, queridos, disso, mas é verdade. Gente, eu ouvi um testemunho um dia do pastor Oceane, morri de dar risada. A gente ri, mas é triste. O irmãozinho chegou na igreja, desdentadinho, converteu, os irmãos começaram a ajudar aquele irmão. Não, vamos cuidar do irmãozinho, ajudar. Se ajuntaram, deram lá a dentadura nova para o irmão. Pastor Alcione conta que o irmão ficou tão alegre, tão orgulhoso, com o sorrisão novo dele, se envaideceu, saiu da igreja. Desviou, gente, por causa da dentadura nova. É engraçado, mas é triste, gente. A gente se perde por coisa pequena. A Bíblia diz, sabe, das raposinhas. Querido, quais são os motivos que têm te afastado da presença do Senhor? Quais são as suas desculpas? Olha ao teu redor, peça ajuda do Senhor. Eu acho que o que eles queriam experimentar, aquela liberdade. Quantos jovens que nós conhecemos que quando experimentou da bênção do Senhor de entrar para a faculdade, se desviaram. Quem aí experimentou algo novo na sua vida, e agora Jesus não cabe mais dentro disso, não cabe mais dentro dessa prosperidade, não cabe mais dentro dessa alegria que você está vivendo, dessa nova paixão, desse carro novo, dessa viagem, sei lá, é o quê? Da dentadura, vocês entendem? Deus quer que você aproveite, Deus quer, querido. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você realize os seus sonhos, mas que o nosso coração não seja tomado. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se torna idolatria. Nós evangélicos dizemos que não somos idólatras, mas será que não? Tudo aquilo que passa a ser prioridade na nossa vida, que preenche o nosso coração, passa a ser idolatria. Deus quer uma benção. Deus quer. Às vezes a gente lê essa passagem e se escandaliza, não é? Talvez eles diziam, Senhor, já sofri tanto, já perdi tanta coisa na vida. Quanto crente você já ouviu dizer, Senhor, já sofri tanto na vida, agora é minha vez de ser feliz. Senhor, orei tanto por isso, agora vou usufruir dessa bênção. A famosa frase, agora é meu direito de ser feliz. Seja feliz por misericórdia. Mas não esqueça do teu Deus no dia da tua abundância, da prosperidade, da cura, do milagre. Amém, queridos? Nos dias difíceis. Aí olha o que Deus diz para eles. Vocês estão esperando muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para minha casa, Deus está dizendo, olha, vocês estão trazendo, mas é pouco. Aí sabe o que Deus diz para ele, sabe o que eu faço com esse pouco que você me traz? Eu assopro, eu não aceito. Não aceito. Misericórdia, né, queridos? Então eu dissipei como um sopro. Por que causa que Deus disse para ele, por que eu estou fazendo isso? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre a própria casa, a sua própria casa, os céus retêm sobre vós o orvalho, a terra detém os seus frutos. Eu mesmo mandei vir seca sobre a terra, sobre o trigo, para que não produza mais nada. Deus está dizendo, olha, o diabo vai fazer isso com vocês. Deus está dizendo, eu estou soprando, eu estou permitindo a sequidão. Quando vocês não são fiéis nos dízimos, quando vocês não são fiéis nas ofertas, quando vocês não são fiéis com aquilo que eu te dei,
não precisa nem o diabo fazer, é eu que estou fazendo. Há muito crente, às vezes, chorando diante de Deus. Deus prospera, 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 e a coisa não desamarra, não anda. Muitas vezes é por causa da infidelidade, dos restos, das sobras, como diz o texto, que eles traziam diante do Senhor. A infidelidade, o descompromisso, as desculpas indesculpáveis, elas fecham o céu. Quando não priorizamos Deus, o seu reino, lembra a palavra, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos de nós estamos correndo atrás das demais coisas, e se der tempo e sobrar, do reino do Senhor. Então Deus diz, o trabalho de vocês está se tornando infrutífero. Agora, para não terminar essa história triste, olha que coisa linda, estou terminando. O Senhor dizia para eles, olha, pensem em seus caminhos, vejam o que vocês estão vivendo, ou seja, reflitam. Sabe o nosso caderninho dessa semana, para a gente escrever nossas desculpas? É sério, gente, vamos fazer. Deus diz, pense, olha lá o que aconteceu lá atrás, pense, olha aí o que vocês estão vivendo. Então o Senhor diz para eles, olha, subam no monte, tragam, né, as madeiras. Aí, olha que coisa linda, a Bíblia diz que então o povo temeu ao Senhor. O povo ouviu a voz de Deus, o povo ouviu a voz do profeta e foram o quê? Reconstruir o templo. Amados, quero, por mim, todos nós saiamos daqui nessa manhã com esse temor que a Bíblia diz que entrou no coração deles. Eles reconheceram seus maus caminhos. A Bíblia diz que eles temeram, então se juntaram, ouviram a palavra e começaram, vamos trabalhar, vamos nos unir, reconstruir a casa do Senhor. Aleluia! Que sejamos esse povo, queridos, que reconstrói, que se levanta para fazer. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Eu e você temos ouvidos para ouvir. Eu e você temos nosso coração como uma terra boa para receber. Então vamos nos levantar, amém? Fique em pé. Veio essa palavra de ânimo. O Senhor, então, usa novamente o profeta e diz assim, vocês se lembram da glória da primeira casa? Olha que lindo Deus dizendo, vocês lembram? Esse segundo templo aí que eles estavam construindo, ele era mais humilde, mais simples, não tinha toda a riqueza e glória lá do templo de Salomão. Aí Deus diz para eles, vocês se lembram como ele era? Então eu acredito que os antigos deviam dizer assim, olha, eu lembro, era assim, era assado. A glória de Deus vinha, queridos, a Bíblia diz que a nuvem de Deus entrava no templo. O poder de Deus enchia aquela casa. Apesar da riqueza, não era isso que era importante. Eles tinham um lugar para se reunir. Eles tinham um lugar para adorar a Deus, para se converter, para se arrepender, para dizimar, para ofertar com alegria, com fidelidade. Onde Deus os visitava, onde a glória de Israel era vista por toda parte. Aí Deus diz, então, estão lembrando desse templo? Vocês estão lembrando dele? Aí Deus diz, a glória desta segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Você pode dizer aleluia? Sabe, querido, aquilo que você já experimentou em Deus, e pelas circunstâncias, por aquilo que já te aconteceu, você deixou de viver, você abandonou a sua fé, abandonou seu ministério, abandonou a unção, abandonou seu amor pela casa do Senhor.
Sabe a alegria que você tinha de ofertar e dizimar e não tem mais? Sabe o teu coração que ardia pela presença de Deus e agora não tem mais? Sabe o primeiro amor que nos fazia estar em todos os cultos, na célula, orando, lendo a palavra, adorando? E a dificuldade da caminhada, as dores, as perdas, as traições, aquilo que não deu certo, isso roubou de você a alegria. Deus está dizendo: volta. O que você experimentou lá atrás, você vai experimentar muito mais hoje. Marque. O que vocês viveram, vocês vão viver muito mais. A glória da primeira casa não será comparada à glória da segunda casa. Oh, xericanderia larabás. Deus dizia para aquele povo, Deus disse a Zorobabel: Zorobabel, coragem. Zorobabel, coragem. Zorobabel, esforça-te. Trabalhai, Zorobabel, porque eu sou convosco, diz Ageu 2. Aquela aliança que eu fiz convosco quando saíste do Egito, meu Espírito ainda permanece no meio de vocês. Deus está dizendo para você: o meu Espírito ainda está na sua vida. Arrependa-te, volte. Eu quero fazer muito mais com a sua vida. Você não vai viver nem perto daquilo que você viveu lá atrás, vai viver mais. As vidas que você ganhou para o Senhor, você vai ganhar muito mais. Aquela presença que você experimentou, você vai experimentar muito mais. O seu ministério lá atrás foi frutífero, vai ser muito maior. Mas tenha coragem, se esforce, porque meu Espírito ainda permanece. Mais uma vez, farei tremer os céus e a terra. O Senhor diz para aquele povo: o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor. Você é a casa do Senhor, casa bendita, templo bendito, chamado para ser cheio de glória. Se você quer isso essa manhã, e se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu acho que todo mundo devia vir, porque eu e você precisamos dessa glória. Vem aqui. Eu e você precisamos reconhecer, dizer: Senhor, chega de uma vida de desculpa. Senhor, eu quero mais de Ti, eu não sei como fazer, Senhor, mas eu quero. Vem, querido, aqui para frente. Vem, se mova. Aí o Senhor diz: minha é prata e meu é ouro. Sabe por que Ageu, a gente sempre fala errado esse versículo? Meu é o ouro e meu é a prata, diz o Senhor. A Bíblia diz: minha é a prata e meu é o ouro. Qual a diferença? Prata fala de redenção, ouro da prosperidade, daquilo que é santo, que é puro. Não existe santificação sem arrependimento. Não existe prosperidade sem arrependimento. Por isso que nós formamos nossas vidas. Deus quer sim que você prospere. Deus quer que você usufrua do melhor dessa terra, da sua vida. Vamos ministrar ao Senhor. Com
esse avivamento, por este renovo, por essa restauração. Clame, Senhor, faz novamente na minha vida. Senhor, não passa de mim essa estação. Senhor, não passa a tua nuvem de mim, Senhor. Clame, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, quebranta-me. Rasgue teu coração diante dele. Há algo novo do Senhor. Ore xerelendere alabás. Davi, que um dia Davi estava no palácio dele, e a Bíblia diz que o palácio de Davi era muito bonito, e a Bíblia diz que Davi estava lá olhando para o palácio dele, e ele começou a ver o quanto o palácio dele era bonito, e devia ser mesmo, né? Lindo o palácio dele. A Bíblia diz que Davi, aquele homem que a Bíblia o chama de segundo o coração de Deus, ele começa a olhar e ele fala: Deus, como é que posso eu morar em palácios e a sua casa está lá em tendas? Naquela época a arca do Senhor, né, ela ficava em tendas, e Davi fala: Senhor, como é que posso eu viver num palácio desse? E a arca do Senhor, a arca significava a presença do Senhor. A arca era onde Deus visitava aquela nação. Era o maior símbolo da presença de Deus, era a arca do Senhor. Lá no templo que eu falei para vocês, a arca de Deus ficava lá. Mas tempos depois, lá na frente, a arca de Deus nem no templo estava mais, né? Quer dizer, não tinha nem sido construído o templo, na verdade, né? Por causa disso, Davi então começa a orar e buscar do Senhor um templo, um projeto para o templo. É aí que nasce o templo do Senhor, por causa de um homem que um dia foi incomodado por Deus. Como que pode eu ter uma casa, um palácio, e a arca do Senhor não? Então Deus dá para Davi o projeto do templo, e ele era tão consciente que ele sabia que ele não ia poder construir o templo, mas para ele não tinha importância, o filho construiria. Que eu e você saiamos daqui nessa manhã com esse coração como de Davi, parar, meditar, olhar ao nosso redor. Havia um incômodo no coração de Deus, e Deus encontrou espaço em Davi para transferir o coração dele para o coração de Davi. O que Deus quer repartir comigo e com você nesses dias? O que tem faltado na casa do Senhor? Ontem na nossa reunião aqui, nós falávamos das deficiências nos ministérios de crianças, de intercessão, de louvor na mídia, diaconato, recepção. Pessoas que se posicionem para ganhar outras vidas. Isso é ter incômodo pela casa do Senhor, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Coloque as mãos no teu coração, todos nós nessa manhã. Diga: Senhor, reparte teu coração comigo, Senhor. Assim como um dia o Senhor mostrou para Davi, assim como Davi ficou incomodado com a sua própria riqueza, o povo de Ageu vergonhosamente não estavam incomodados em não ter um templo. Olha a diferença do coração de Davi para aquele povo.
queridos, que o nosso coração arda novamente. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós reconhecemos diante do Senhor, apesar daquele povo ali, Deus, ter desistido daquilo que o Senhor os mandou fazer, passaram a ficar tão preocupados com as suas vidas e suas prioridades, e não eram mais o teu reino, a tua casa, a tua obra. Senhor, nós muitas vezes estamos assim, tão preocupados com a gente mesmo, Senhor, mas aquele povo ouviu a voz do profeta. Senhor, que nessa manhã ouçamos a tua voz, que a gente passe, Deus, novamente a ser incomodado pelo Senhor, amar as tuas coisas, ter fome e sede da tua presença, querer mais de ti, voltar a pegar, Deus, aquilo que o Senhor um dia nos deu. Senhor, clamarmos por mais do Senhor, da tua presença, queremos ter fome, sede. Aviva nossos corações nessa manhã, Senhor, que a tua voz que nos diz coragem, esforcem-se, nós queremos sair com essa voz anular a voz da nossa consciência, que diz pra gente desistir, parar. Queremos sair daqui com essa voz. Esforça-se, tenha coragem, a minha glória será muito maior do que a primeira. Aleluia. Diante dessa palavra, queridos, nós queremos terminar esse culto ofertando e dizimando ao Senhor, amém? Não com o que nos sobra, com o que nos resta, mas dando o nosso melhor para o Senhor esta manhã. Ser dizimista, ser ofertante, é ser fiel ao Senhor. Deus não quer nosso dinheiro, Deus quer nossa fidelidade. Fidelidade. Deus quer primeiro o nosso coração. Deus não quer o seu bolso, Deus quer o seu coração. Primeiro dê seu coração, depois seu bolso. Primeiro seu coração, depois seu dinheiro ao Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, abençoa, prospera o teu povo. Abençoa cada um, há irmãos aqui que tem desafios essa semana.
Senhor, traz as respostas, os milagres, as provisões que cada um precisa. Abençoa suas casas com paz. Abençoa, Deus, tudo aquilo que eles têm para fazer, resolver, agir essa semana. Que as desculpas, que as afirmações dentro de nós sejam destruídas em nome de Jesus. Sejam arrancadas dentro de nós. Tenhamos uma semana de prosperidade, que façamos tudo aquilo que vier na nossa mão. Senhor, que sejamos frutíferos nessa semana, que sejamos ativados a cada dia dessa semana. Enche nossas vidas com a Tua glória, sobrenaturalmente em todos esses dias. Incomoda-nos pelo Teu Espírito, porque o Senhor nos diz coragem, esforço. A minha glória é sobre vocês. Eu não desfiz a minha aliança. Glória a Deus, aleluia. Pai, obrigada pela vida do pastor Cadu, de toda a sua família ministerial aqui. Nós abençoamos a vida deles, Senhor. Seu ministério, experimente essa glória do Senhor a cada dia. Acrescenta sobre eles aquilo que eles precisam, Senhor. Que hajam homens e mulheres esforçados, corajosos, sedentos pela glória do Senhor ali naquele local, em sua cidade. Nós os enviamos de volta para suas casas, debaixo da proteção, do cuidado do Senhor. Da mesma maneira, abençoamos a vida do apóstolo Maurício, apóstola Lúcia, todas as casas MCI. Pai, que o Senhor levante teu rosto sobre nós. Que o Senhor libere a tua paz sobre nós. Saiamos daqui escondidos no Senhor para viver dias de reconstrução em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe a sua vida.